Amados irmãos, muito boa noite. Que o amor de Jesus nos envolva e nos proteja e nos dê a oportunidade de, nessa noite, realizarmos as reflexões referente ao tema que nos fora entregue pelo nosso querido irmão Rodrigo. Que a paz do Mestre Jesus nos abençoe e nos proteja, nos facultando a inteligência tão necessária para que possamos colocar em prática os seus ensinamentos em nossas vidas. Queridos irmãos, é com muito amor no coração que vamos fechando nossos olhos físicos e agradecendo a majestade divina, a Deus, nosso Pai de infinita misericórdia, por mais esta noite de discussões tão produtivas para os nossos espíritos, pedindo a Jesus de Nazaré que com sua mão caridosa toque a nosso coração, envolvendo o nosso espírito, para que estejamos sempre dispostos em sua seara do bem para amarmos e servirmos. Rogando a espiritualidade amiga que nos envolve neste momento, aos nossos mentores de luz, que permaneçam junto de nós e que tenhamos uma noite de paz, de amor, para um aprendizado de muito bom proveito nesta e nas próximas encarnações. Que o amor de Mãe Maria de Nazaré nos envolva e nos permita estar guardado em seu manto de luz e de paz. Que assim seja, graças a Deus. Queridos irmãos, nesta noite de segunda-feira, temos a honra de fazermos o Evangelho dessa noite, cujo tema, a omissão, nos fora entregue, para que sejam realizados levantamentos referentes a este tema, que muito me chamou a atenção desde o momento que me for entregue. Primeiro porque nós estaremos abordando neste momento os ensinamentos do Mestre Jesus, ou seja, a omissão. Vamos nos basear no Evangelho segundo o Espiritismo, vamos colocar o que o Mestre nos disse, especificamente no capítulo 25 do Evangelho de São Mateus, e no capítulo 10 do Evangelho de São Lucas. Isso é importante porque devemos colocar estes ensinamentos para que possamos utilizá-los ao longo de toda a nossa encarnação, para que seja de muito bom proveito, auxiliando a nós mesmos, auxiliando o nosso próximo. E dessa maneira, eu chamo a atenção para cada um de nós e faço uma pergunta. No que se baseia o ensinamento de Jesus? Qual é a pedra angular que forma os seus ensinamentos? No que está fundado a sua doutrina? Devemos ter uma resposta praticamente unânime: a caridade ou o amor em caridade, a caridade e fraternidade. Então, irmãos queridos, aqui já começa o nosso tema de reflexão. Se a pedra angular é a caridade, a omissão é seu sentido inverso, ou seja, é antagônico. Por isso, queridos irmãos, aqui nós vamos nos basear no Evangelho segundo o Espiritismo, especificamente neste capítulo 25 de São Mateus e no capítulo 10 de São Lucas, que é quando nos é explicado no Evangelho segundo o Espiritismo que fora da caridade não há salvação. Pois bem, queridos irmãos, fora da caridade não há salvação. E eu começo pedindo a licença para fazer uma leitura do que está contido neste capítulo 25
do Evangelho de São Mateus, que é quando Jesus explica aos apóstolos em uma reunião o seguinte: ora, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, se assentará no trono da sua glória, e todas as nações, estando reunidas diante dele, separará uns dos outros, como um pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá àqueles que estarão à sua direita: vinde vós que fostes benditos por meu Pai, possui o reino que vos foi preparado desde o início do mundo, porque eu tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, tive necessidade de alojamento e me alojastes, tive nu e me vestistes, estive doente e me visitastes, estive na prisão e viestes me ver. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando foi que vos vimos com fome e vos demos de comer? Ou com sede e vos demos de beber? Quando foi que nós vimos sem teto e vos alojamos, ou sem roupa e vos vestimos? E quando foi que vos vimos doente ou na prisão e viemos vos visitar? E o rei lhe responderá: eu vos digo em verdade, quantas vezes o fizestes com relação a um destes mais pequenos de meus irmãos, foi a mim mesmo que o fizestes. E dirá em seguida: aqueles que estarão à sua direita, à sua esquerda, retirai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, que foi preparado para o diabo e para os seus anjos, porque eu tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, tive necessidade de teto e não me alojastes, estive nu e não me vestistes, estive doente e na prisão e não me visitastes. Então eles lhes responderão também: Senhor, quando foi que vos vimos com fome, com sede, ou sem roupa, ou na prisão, e deixamos de vos assistir? Mas ele lhe responderá: eu vos digo em verdade, todas as vezes que deixastes de dar essas proteções a um destes mais pequenos, deixastes de dá-las a mim mesmo. Então estes irão para o suplício eterno, e os justos para a vida eterna. São Mateus, capítulo 25, versículo de 31 a 46. E assim, irmãos, iniciando a reflexão em relação a esse tema de omissão, vejamos neste capítulo 25, quando Jesus nos explica desta maneira, que a omissão, ela é contrária aos preceitos de sua doutrina. Ela é contrária às leis de Deus, que traz a caridade, a fraternidade e o amor universal. Se é assim, irmãos queridos, devemos lembrar que Jesus, quando nos relata que quando deixamos, quando vimos, quando não atendemos um dos pequeninos, e os pequeninos não se relaciona a crianças somente, tampouco neste momento ele quer dizer criança, mas sim um desses que são frágeis em relação ao âmbito físico, social, muitas das vezes moral. Então, irmãos, será que nós não seremos apartados neste momento? Vamos pensar nisso agora. Será que seremos apartados neste momento e estaremos à esquerda, como os bodes, ou estaremos à direita, como as ovelhas? Será que fomos omissos em algum momento? Usando de realidade. Se fomos, pedimos a Deus que nos perdoe, a Jesus que nos perdoe e nos ensine a melhorar os nossos sentidos para que eles sejam sentidos mais sutis, que nós tenhamos mais amor, mais simplicidade, mais humildade, fraternidade, ou seja, para que nos ajude a ser pobres de espírito, como nos é explicado no Evangelho, porque o pobre de espírito ele é simples de coração e humilde de espírito.
Se formos omissos, teremos uma nova oportunidade, se assim a misericórdia divina nos permitir. E aí, tomaremos o melhor caminho? Serviremos aquele que está caído? Eu faço essa reflexão, queridos irmãos, em cima desse tema, baseado neste capítulo 15, Fora da Caridade não há salvação, do Evangelho segundo o Espiritismo, porque para mim ele é a pedra fundamental de todo o ensino de Jesus. Porque se formos caridosos, com verdade, estaremos despojando do orgulho e do egoísmo que há muitas encarnações carreamos. E é assim, queridos irmãos, que nós devemos pensar. Será que eu estou sendo omisso em algum momento? Quando estou parado no trânsito e eu vejo um irmão que carrega uma plaquinha no meio do trânsito, quando o farol fecha, escrito: estou com fome, tenho frio, e ele passa pelo meu carro, será que eu estou sendo omisso de não parar, de não perguntar, de parar o meu dia, de parar naqueles 5 minutos ali e perguntar: eu posso te ajudar? Porque isso, para o materialista e para aquele que tem a impregnação do orgulho e do egoísmo no íntimo do seu espírito, será muito difícil parar. Será muito difícil abrir mão do seu tempo, do seu bem, da sua vaidade, para poder dar atenção àquele que necessita. Lembrando que esse, muito provavelmente, é um dos pequeninos ao qual Jesus se relata.